Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema específico que é a educação na Constituição de 1988, visando especificamente concurso para professores. Então sejam bem-vindos. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreve, deixa o seu joinha, tá? E se você achou que esse conteúdo é importante para você, compartilhe com seus amigos. No artigo 206, nós vamos entender os princípios do ensino. Está previsto lá nesse artigo, tem uma. Né? Então vamos dizer assim: a educação deve obedecer os seguintes princípios. Que princípios são esses? Primeiro, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Então, é dever, nesse caso, o Estado, ele tem a obrigação de fazer com que todos os cidadãos em idade escolar, né, ou mesmo aquele que passar a idade escolar através de instrumentos específicos, eles tenham condições de acesso. E essa condição de acesso tem que ser em condições de igualdade, né? E condições de permanência nessa vida escolar, na faculdade, na escola, né? Enfim. Aqui, quando a gente fala em igualdade de condições de acesso, a gente tem que pensar aqui num outro princípio chamado princípio da equidade, que vai garantir que aqueles que tenham menos condições de ter esse acesso seja de alguma forma compensados através de mecanismos de compensação para o acesso e a permanência na escola. Um outro princípio que nós vamos ter a partir do artigo 206 é a liberdade de aprender, a liberdade de cátedra, que é a de ensinar, a liberdade de pesquisar e divulgar o pensamento. É por isso que quando se começou aquela ideia de escola sem partido, onde você não podia citar autores e etc, etc, é uma ideia que ela está muito fora do pensamento, da forma como foi organizado os princípios do ensino no Brasil. E é uma ideia que está muito fora da Constituição Federal de 88. Uma outra situação, um outro princípio que nós temos é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então nota aqui que são dois pluralismos. Primeiro, de ideias. Então a gente, o professor, cátedra, ele pode utilizar do ensino com pluralismo de ideias. E mais uma vez a gente volta para aquilo que a gente viu durante muito tempo, a discussão muito frenética aí sobre a escola sem partido. E a escola sem partido, ela visa justamente limitar esse pluralismo de ideia e esse pluralismo de concepções pedagógicas. Um outro princípio da educação é a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, o Estado é obrigado a criar, né? Construir escolas e garantir, né, que nessas escolas tenha ensino público, que esse ensino seja gratuito, e aí mais uma vez a gente volta com acesso, né, com igualdade de acesso de condições de permanência, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar esse pensamento através dos mais variados mecanismos de divulgação, desde os canais como esse aqui, a escrita, livro e etc. Né? Um outro princípio previsto no artigo 206 é a valorização dos profissionais de educação com formação continuada. Então é obrigado o Estado e município e a União estar sempre ofertando aos profissionais da educação um processo de formação continuada, para que esses profissionais estejam se atualizando naquilo que há de mais, digamos, mais recente, mais novo, né? Seja essas concepções pedagógicas, esse pluralismo de ideias, as ideias mais novas, concepções pedagógicas mais novas. Um outro princípio é a gestão democrática do ensino, que aí passa pela diretoria da escola, pelos conselhos, pelos grupos gestores, né? Concepção democrática, onde você vai ter a participação do professor, do aluno e dos entes estatais, através de seus representantes, né? E por último, o piso salarial profissional
nacional para o magistério público, né, que veio com o advento da lei do piso, que é a lei 11.738 de 2008. Esses princípios garantem igualdade, justiça e liberdade de ensino.